Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que bom estarmos aqui iniciando mais um momento de oração, mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior, que eu te convido desde já a se colocar diante de Deus, a contar para Ele como está sendo o seu dia, como está sendo a sua semana até aqui, nós que estamos na metade dela. Presente ao Senhor e convide-o a continuar mais e mais próximo de você. E tome também essa decisão, dê o passo. O que você precisa fazer para estar mais próximo de Deus nesses dias? Talvez procure um sacerdote, faça uma confissão, talvez você possa ir à missa, reze o terço, perdoe alguém, ame. Não perca a oportunidade de amar quem está perto de você. Portanto, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos convidar Maria Santíssima, nossa mãe, para nos ajudar a fazer todas essas coisas, para nos sugerir coisas boas e para nos incentivar a seguir em frente. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse momento, nós rezamos o ato de contrição. Nós nos colocamos de forma contrita diante de Deus. Nós nos esvaziamos. Nós pedimos ao Senhor que nos auxilie, reconhecendo que somos frágeis, reconhecendo que precisamos da sua graça e do seu amor. Rezemos juntos. Sois bendito, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Vós que nos chama das trevas para a vossa luz admirável e que abre os olhos aos cegos e faz os surdos ouvirem. Aumentai a nossa fé, dai-nos força para resistir à tentação e paciência na tribulação. Amém. Meus irmãos, durante toda a semana estamos pedindo a graça para que Deus envie aos nossos corações o Espírito de seu Filho Jesus. Hoje, especialmente, pedimos ao Senhor que nos envie o Espírito Santo para que seja hóspede da nossa alma, descanso do nosso esforço, alívio do nosso dia a dia, alegria que enxuga as nossas lágrimas, cura para os nossos corações doentes, conforto no luto e guia em nossos caminhos. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de nunca faltar a luz, a força e a energia do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o momento onde nós paramos tudo e nos colocamos à disposição do nosso Deus que fala, literalmente fala conosco. Para que a gente consiga ouvir de verdade, vamos clamar a ajuda ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A paz de Jesus. Hoje Deus vem nos trazer uma palavra através do Evangelho de São João, que está presente no capítulo 1, do versículo 29 a 34, que diz assim para nós: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, João Batista vem nos trazer nessa palavra sobre o Cordeiro de Deus, que é intitulado por ele como Jesus Cristo. Desde os primórdios, o Cordeiro era um animal que era utilizado como sacrifício.
onde o seu sangue era derramado no altar para os sacrifícios, como nas festas judaicas, quando imolavam um cordeiro, principalmente na época da Páscoa. Esse era o animal escolhido. Também no Antigo Testamento, nos traz a história de um cordeiro, onde ele foi imolado e seu sangue foi passado nas portas das casas, para que assim as pessoas ficassem libertas do flagelo da morte que cairia. Então agora João Batista vem falar: eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo seria, como no Antigo Testamento, aquele cordeiro que seria levado ao altar para o sacrifício. Jesus Cristo foi levado à cruz para nos livrar da morte eterna. Então, meus irmãos, cordeiro era um símbolo de inocência. Era como se estivesse simbolizando a inocência. E Cristo é enviado por Deus como uma vítima inocente que morreria na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, como São João Batista, como todos os sacerdotes, nós devemos ver esse Cordeiro de Deus e viver também para Ele. Porque Ele morreu na cruz em remissão de todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, por mais que nós não sejamos dignos, Ele é tão superior a nós que morreu na cruz em remissão do meu e do seu pecado, meu irmão. Então, quando nós somos batizados, nós nos tornamos membro do corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos igreja. E assim nós temos a missão de anunciar esse Jesus, de anunciar esse Cordeiro de Deus para todos. Porque nós devemos sempre pregar o Evangelho. Assim, levando a palavra a quem não tem condições, talvez, de ler uma palavra. Mas você viver essa palavra para essa pessoa. Porque você pode ser, talvez, o único evangelho que essa pessoa vai escutar. Você pode ser, talvez, o canal de graça para a salvação dessa pessoa. Você pode estar carregando dentro de si, como batizado, como um crismado, pode estar carregando esse Cordeiro de Deus. Então, meus amigos, eu peço a graça para com que todos nós reconhecemos Jesus Cristo como o único Cordeiro de Deus, porque, como diz na palavra, Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, você deve reconhecer Jesus Cristo como esse Cordeiro de Deus, porque a Igreja de Cristo, ela se mantém como a esposa do Cordeiro há mais de 2000 anos, e nós devemos fazer parte desse corpo místico de Cristo. Nós devemos, assim como João Batista, dar testemunho da nossa fé. Nós devemos, assim como João Batista, dar testemunho de que é um Cordeiro de Deus, que Ele é vivo e que seu Filho está no meio de nós a todo tempo. Amém? Que louvado seja Deus, porque Deus não desiste de nós. É chegado o momento de você se tornar conosco um co-evangelizador do programa. Basta entrar no nosso site, que você está vendo aqui embaixo, e compartilhar com seus amigos a parte do programa que você acha que eles precisam. Você pode compartilhar a pregação, ou talvez a historinha de fé, ou mesmo a pergunta, se você sabe de alguém que tem a mesma dúvida. E também sugira para nós novas histórias de fé, faça perguntas, participe intensamente, evangelize conosco. É muito bom ter você participando dessa maneira conosco no programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E agora, vamos responder a pergunta de hoje. No momento Edificando sobre a Rocha de hoje, nós acolhemos a participação do Antônio, lá da Vila Aurora. Ele pergunta assim: Francisco Júnior, gostaria de saber o valor da cinza e do incenso que são usados nas celebrações. Antônio, tanto a cinza como o incenso são elementos da natureza usados na liturgia. Ambos estão ligados ao fogo, símbolo do próprio Deus. O fogo desperta o bom odor do incenso. Portanto, a incensação exprime a presença de Deus no alto, a oração que sobe aos céus e a reverência à presença de Deus na Assembleia, reunida na cruz, no altar, no sacerdote e na palavra. O fogo, por outro lado, ele é capaz de transformar os elementos da natureza em cinza. Deus é o Senhor da natureza, capaz também de fazer brotar a vida das cinzas, da morte.
contanto que o ser humano reconheça sua condição de mortal. As cinzas, portanto, querem nos lembrar essa nossa condição de mortais. E aqui você pode aprofundar na fonte que nós usamos para te responder, que são os Fundamentos da Sagrada Liturgia do Frei Alberto de Causer, na página 173. Uma coisa que eu gosto de imaginar, meu irmão, é que assim, todas as vezes que eu vejo o incenso, a sensação que eu tenho é que aquilo que fazemos na terra, a nossa oração, ela chegará a Deus. E eu gosto como a sua explicação veio a questão das cinzas e tudo, e eu entendo que foi interessante essa explicação, mas eu gosto sempre de querer colocar mais um elemento, a vela. Tem aquela música do Eugênio Jorge, que é muito legal, a vela que queima no altar. Ela produz luz, calor, a fumaça sobe aos céus e ela vai se diminuindo. Eu acho que é uma boa metáfora para a nossa vida. A nossa vida é assim. Nós temos que viver de forma a produzir luz, calor, ter sempre esse contato com Deus através da fumaça, mas nós somos cera, que vai se derretendo, que vai deixando de existir, para no futuro nós sermos só luz, calor, sermos inteiros de Deus. O incenso, ele prenuncia isto também, tá bom? Rezemos com Santa Edviges. Ó Santa Edviges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, suplicante te peço que sejais a minha advogada para que obtenha de Deus o auxílio de que urgentemente preciso. Faça o pedido a Santa Edviges. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Edviges, rogai por nós. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos narra a história de um padre que ficava até altas horas da noite atendendo confissão numa festa da igreja. Vamos supor, para ficar fácil de entender, que fosse lá em Trindade. Com a quantidade de romeiros, todos desejosos da experiência com Deus, e lá estava um padre que passou horas a fio ouvindo confissão do povo, que tanto precisava desse encontro e do perdão de Deus. Acontece que ele já estava lá há muito tempo e estava com sede e fome. Já estava até enxergando, como é que fala? Turvo, né? De tanta fome e tanta sede. Nisso chega alguém da paróquia, da organização, com um copo de leite gelado para o padre. Nossa, os olhos dele até brilharam. Que coisa boa, alguém se lembrou dele. E ele tomou aquele copo de leite nas mãos e, como a boa educação ensina, ofereceu. Vocês aceitam? O romeiro que estava confessando com ele, na sua simplicidade e humildade, sem vacilar, aceitou. E pegou aquele copo e sorveu até a última gota do leite. E o padre ficou assistindo o leite indo sumindo no copo até acabar. Ao olhar para ele e tomar nas mãos o copo vazio, com a fome e com a sede que ele estava, ele chegou à conclusão: meu Senhor, sempre tem alguém mais necessitado do que a gente. Quisera, nós também podemos fazer ter esta lição e esse aprendizado hoje. Sempre tem, por mais que eu tenha necessidade, se eu souber olhar à minha volta, eu sempre vou poder servir o outro. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.